Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. O objeto da nossa aula de hoje é a correção daqueles exercícios de fixação que eu passei para vocês na última aula, tá? Tá lá no portal do aluno. Eu pedi para que vocês fizessem os exercícios, inclusive eu indiquei lá qual que era a leitura dos artigos correspondentes para a confecção dos exercícios, né? E o assunto dos exercícios é ação civil ex delicto. Pois bem, caso você não tenha feito os exercícios ainda, eu sugiro que você pause o vídeo, vai lá no portal do aluno, faça os exercícios, siga as orientações que eu deixei lá no cabeçalho. Por quê? Porque os exercícios de fixação, pessoal, é muito importante nesse período para que haja sedimentação do conhecimento de vocês, tá? Não sei se vocês repararam, mas eu sempre estou dando o conteúdo. Quando nós terminamos o conteúdo, eu passo o exercício de fixação e faço a correção apontando todas as alternativas, tá? Por se está certa, se está errada, por que está certa, por que está errado. Isso é um mecanismo para poder ajudá-los na sedimentação do conhecimento de vocês. Então eu peço que, por favor, que quem não fez, que faça, porque é muito importante que vocês tenham comprometimento com o estudo de vocês, com a formação de vocês nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, se você já fez os exercícios, né? Se você está aí em dia com o nosso cronograma, beleza, parabéns. Coloque aí os seus exercícios do lado, vadimeco do outro, para a gente iniciar a nossa correção. Vou fazer todos os apontamentos, vai aí riscando o vadimeco de vocês, como a gente faz em sala de aula, porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-los bastante, tá bom? Então vamos começar a nossa correção. São 3 exercícios, 3 questões muito simples, lembrando que o primeiro objetivo, quando eu passo esses exercícios de fixação para vocês, como eu já disse e repito, é que haja a sedimentação do conhecimento de vocês. O segundo objetivo é que vocês aprendam a fazer questões, que vocês aprendam a perceber, a detectar qual é o perfil do examinador. É que vocês já se acostumem com o que está esperando por vocês após a formação, né? Como vocês sabem, essas questões são todas questões ou de prova de OAB, né? Das provas de OAB passada, ou questões de concurso público. Porque a minha intenção é também que vocês aprendam a resolver questões para que quando vocês se formarem, vocês não tenham aí dificuldade no exame de ordem ou em eventual concurso público, tá bom? Questão de número 1. Vamos iniciar aí a nossa correção. Eu estou aqui com a minha via impressa. Questão de número 1. Relativamente às regras sobre a ação civil fixadas no CPP, assinale a alternativa correta. Alternativa A. São fatos que impedem a propositura da ação civil: o despacho de arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Pessoal, óbvio que essa questão está incorreta, né? Nós já vimos isso. Por que está incorreta? Porque é justamente o contrário. A alternativa nos apresentou o contrário. Esses apontamentos trazidos na alternativa A, eles não obstam a propositura da ação civil, tá? Tá lá no artigo 67 do Código Penal. Alternativa B. Sobrevindo a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese. A alternativa B também está incorreta, porque a ação civil, ela poderá ser proposta se não for reconhecida categoricamente a inexistência material do fato, tá? Tá lá no artigo 66 do Código Penal. Alternativa C. Transitada em julgado a sentença penal condenatória,
A execução só poderá ser efetuada pelo valor fixado na mesma, não se admitindo, neste caso, a liquidação para apuração do dano efetivamente sofrida. Questão também incorreta. Nós, inclusive, falamos sobre essa alternativa aqui, sobre essa alternativa C, na nossa última videoaula que nós gravamos, né? Então, caso você tenha dúvida, volta lá no vídeo, vê de novo, porque essa alternativa foi bem trabalhada. A alternativa letra C, portanto, ela está incorreta, porque admite-se a liquidação para apuração dos danos efetivamente sofridos. Artigo 63 do Código de Processo Penal. Vamos então para a alternativa letra D. Ela nos diz da seguinte forma: transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Pessoal, a alternativa D, ela está corretíssima. Nós também trabalhamos essa alternativa na nossa última videoaula, tá? Então, a alternativa D está correta, literalidade do artigo 63 do Código Penal. Portanto, a questão de número 1, nós deveríamos ter marcado a alternativa de letra D de dado, tá bom? Questão de número 2. E aí, eu vou chamar a atenção para vocês na questão de número 2, porque existem duas alternativas na questão de número 2 que elas foram trabalhadas já na questão de número 1. E isso no mundo da OAB e no mundo dos concursos acontece demais. Às vezes, a mesma questão ou o mesmo tema, ele é trabalhado mais de uma vez na mesma prova, só que com uma abordagem um pouco diferente, tá? Demonstrando que o que o examinador quer é que nós, enquanto examinandos, enquanto concurseiros, enquanto OABeiros, digamos assim, que nós tenhamos conhecimento, obviamente, da letra da lei, da doutrina, mas que também a gente tenha o raciocínio jurídico. E por isso é muito importante essa realização de exercícios. Tá joia? Então, questão de número 2. Acerca da ação civil ex delicto, assinale a opção correta. Alternativa A. A execução da sentença penal condenatória no juízo cível é ato personalíssimo do ofendido e não se estende aos seus herdeiros. A alternativa está certa ou errada? Nós já trabalhamos na questão de número 1 e óbvio que ela está incorreta, tá? Artigo 63 do Código de Processo Penal, ele assegura a legitimidade para execução da sentença penal condenatória ao ofendido, ao seu representante legal e aos seus herdeiros. Se vocês estiverem aí, conforme eu pedi, com os exercícios do lado, vocês vão observar que a alternativa A da questão 2, ela se assemelha um pouco com a alternativa D da questão de número 1, tá? É o mesmo raciocínio, é o raciocínio que vocês têm que desenvolver a partir do artigo 63 do Código de Processo Penal. Alternativa B. Ao proferir sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Essa alternativa está correta. Nós também trabalhamos um pouco essa alternativa na última videoaula que nós gravamos, tá? Essa alternativa de letra B, a previsão está lá no artigo 63, parágrafo único do Código de Processo Penal e também no 387, tá? Lembrando que essa alternativa, a resposta, né, da alternativa de letra B, ela é fruto da reforma processual de 2008, tá bom? Alternativa C. Segundo o Código de Processo Penal, a sentença absolutória no juízo criminal impede a propositura da ação civil para reparação de eventuais danos resultantes do fato, uma vez que seria contraditório absolver o agente na esfera criminal e processá-la no âmbito civil. Ora, a alternativa C também está
flagrantemente incorreta, né? Porque apenas na hipótese de ter sido reconhecida categoricamente a inexistência material do fato, mediante sentença absolutória, é que se impede a propositura da ação civil. Tá lá no artigo 66 do Código de Processo Penal. E sobre as sentenças absolutórias, lembram também que eu deixei um conteúdo em PDF, tudo explicadinho para vocês lá no portal do aluno na nossa última aula. Então, se tiverem alguma dúvida, dá uma olhada lá no portal que tem um material em PDF falando exclusivamente sobre as absolutórias. Alternativa D. O despacho de arquivamento do inquérito policial e a decisão que julga extinta a punibilidade são causas impeditivas da propositura da ação civil. Alternativa também incorreta. Por quê? Porque as causas apontadas na assertiva, elas não impedem a propositura da ação civil, tá? Isso está previsto lá no artigo 67, inciso 1 e 2 do CPP. Agora, o nosso último exercício, que foi o exercício de número 3, né? A nossa questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: impede a propositura da ação civil para a reparação do dano causado pelo fato delituoso. Percebam que a questão do impedimento à propositura da ação civil, ela foi recorrente, né? Nós tivemos aí 2 exercícios tratando do impedimento. Isso não foi à toa. É porque, verificando as provas, eu percebi que foi um tema mais recorrente. Então, por isso eu trouxe também para vocês, trabalhando mais de uma vez o mesmo tema com uma abordagem relativamente diferente. Questão letra A. Aliás, alternativa letra A. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estrito cumprimento de dever legal. Questão de número 3. Impede a propositura da ação civil para a reparação do dano causado pelo fato delituoso. A. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estrito cumprimento do dever legal? Ok. Alternativa da letra A, alternativa A, ela está correta, tá? Tá explicadinho, literalidade de lei, tá? Literalidade lá do artigo 65 do CPP. Então, questão de número 3, alternativa correta, a alternativa que nós deveríamos marcar é a alternativa de letra A. Mas vamos corrigir as demais e descobrir por que estão incorretas. Alternativa B. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Está incorreta. Por quê? Porque ela não reflete o que está disposto lá no artigo 67, inciso 3º do CPP. Alternativa C. O despacho de arquivamento de inquérito ou das peças de informação. Também incorreto, né? Nos termos lá do artigo 67, inciso 1 do CPP. Letra D. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Também está incorreta, pois contraria o que estabelece o artigo 67, inciso 2 do Código de Processo Penal. Quanto ao artigo 65, pessoal, que é o que fundamenta a alternativa correta, que é a alternativa A, o 65 ele fala o seguinte: ele fala que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou ainda no exercício regular do direito, tá bom? Com isso a gente finaliza a correção dos nossos exercícios. Novamente eu peço a vocês que acompanhem o portal, tá? Que façam as leituras que são recomendadas, que tenham responsabilidade com o curso de vocês, enfim, com a formação de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.